Fala galera, beleza? Diego LC10 do blog Café com Redes. Pessoal, dessa vez eu vim aqui criar uma tier list dos melhores emuladores e simuladores que a gente tem disponível aí no mercado. Obviamente eu vou precisar levar em conta aqui algumas coisas, por exemplo, aqui você vai ter uma lista de simuladores e de emuladores. Então qual que é a diferença entre os dois? Primeiro, o simulador ele vai tentar fazer uma simulação do dispositivo em si, seja um router, uma controladora, seja um switch ou qualquer dispositivo de rede, ele vai fazer uma simulação, então ele sempre vai ser um pouco mais limitado do que um emulador em si. Já o emulador, ele vai pegar a versão virtual do equipamento, seja um roteador, um firewall, uma controladora ou qualquer tipo de dispositivo de rede, e vai emular dentro de um hypervisor, tá galera? Esse hypervisor pode ser o VMware ESXi, pode ser o QEMU, pode ser... Tem vários aí, tem da Oracle também, tem vários hypervisors aí no mercado, inclusive o Hyper-V da própria Microsoft também. Então você tem que saber essa diferença entre o que é um emulador e o que é um simulador. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, galera, a gente precisa levar em conta o que a plataforma está se disponibilizando a fazer. Por exemplo, eu não posso comparar um simulador de redes de nível inicial para um equipamento para redes avançadas e para simulação avançada. Não posso comparar um Packet Trace com um IVNG, sendo que ele se propõe a te ajudar a fazer simulação e emulação de redes em níveis diferentes, tá? Então o Packet Trace é um pouco mais nível iniciante, vai bater aí para um CCNA e um CCNP. Já o IVNG, você vai utilizar ele no dia a dia e você pode ir para certificações mais avançadas, como o CCIE, ou outros vendors em si, tá? Então você tem que levar em conta isso. Mais um ponto que eu levo bastante em conta hoje em dia é a questão do valor. Alguns dos emuladores e dos simuladores são pagos e muitas vezes esses caras não valem a pena, sabe? Não, o custo-benefício de ter um emulador aí pago, um simulador pago, às vezes não compensa mais hoje em dia. Hoje em dia é mais fácil você pegar um valor ou mais baixo, de você pagar às vezes uma versão premium de um simulador e de um emulador, ou então utilizar o que é free mesmo, tá galera? O que é free geralmente cobre 90% do que você precisa no dia a dia, tá bom? Quarto ponto, galera, quarto ponto é a usabilidade do simulador. Que eu quero dizer com usabilidade? Ele é fácil de instalar, ele tem bastante documentação, você tem suporte de fórum ou de, sei lá, de uma equipe que possa te ajudar se você tiver algum problema. Caso você tenha algum problema na emulação de algum equipamento, você vai ficar pescando na internet aí o que está acontecendo, qual que é o problema que está acontecendo. Então esse ponto também é bem interessante, tá? Porque eu já estou emulando e simulando redes aí há mais de 10 anos aqui, bem mais de 10 anos para falar a verdade. E eu peguei desde o começo, desde quando era o WebIOU, que era uma versão anterior ao NetLab e anterior ao IVNG mesmo, tá? Então eu peguei quando ainda a gente utilizava roteador virtual em hypervisor para ligar 10 ou 6 ou 7 roteadores em si, fazia a ligação com o lab físico. Então usei bastante lab físico também para estudar na época para o CCNA e para o CCNP. Hoje em dia tá tudo mais fácil, tá? Hoje em dia praticamente todos os vendors estão disponibilizando os equipamentos virtuais praticamente grátis. Se você tiver uma conta na Cisco, você consegue baixar o CSR 1000V, as plataformas virtuais da Cisco, você consegue baixar e testar em casa. Juniper a mesma coisa. Você consegue baixar quase todas as VMs da Juniper, menos acho que só Switch que não. E os outros vendors estão seguindo esse passo também. Beleza? Então eu estou levando em conta esses quesitos para poder escolher qual que é o emulador e o simulador que tem um pouco mais de performance aí e que vai te ajudar um pouco mais durante o dia a dia, tá galera? Então começando aqui, galera, você vê que eu peguei alguns aqui que já são um pouco mais antigos,
mas eu vou ter aqui o Boson Net Simulator, o Cisco CML da Cisco. Eu tenho o DevNet Sandbox, isso aqui é um sandbox que a Cisco disponibiliza na internet. Tem um vídeo no canal aqui sobre o DevNet. O ENSP, que esse daqui ele é o equivalente ao Packet Tracer, só que da Huawei. Eu tenho o IVNG, tem a versão Pro e a versão Community. Tem o GNS3, que sempre foi free. O Juniper Sphere, esse cara aqui era um serviço da Juniper online que você podia utilizar para fazer emulação dos equipamentos Juniper. Cisco Packet Tracer, PNet Lab, que esse daqui daqui a pouco eu vou entrar no assunto. O UNet Lab, que é uma versão anterior ao IVNG. O Cisco ACI Simulator, o HCL, que é um simulador de redes da HP, um pouco mais antigo. E o Mininet, tá, galera? Mininet ele emula uma rede SDN, tá? Então eu vou começar aqui, galera. Vou pegar aqui o que eu acho. O primeiro aqui, né? Vou começar com o Boson Net Simulator. Esse cara aqui, ele foi criado há um tempo atrás, acho que mais ou menos uns 7 ou 8 anos atrás. Acho que até antes. Esse cara aqui, ele... Na época, o Cisco Packet Tracer ele era bem limitado. Você tinha o GNS3, que aí você não conseguia fazer emulação de switch na época. Você não tinha muitas opções de fazer simulação e emulação de rede, tá? Então acho que essa empresa aqui chamada Boson criou um cara chamado Net Simulator. E lá eles vendem pacotes aí, laboratórios para você conseguir simular e emular as redes baseados em certificações da Cisco. Por exemplo, você consegue comprar um pack lá do CCNA, e esse pack do CCNA, durante um ano você tem disponível lá vários laboratórios de CCNA. Tem também para o CCNP Encore e o Enarce, se não me engano. E você compra o pack, baixa o software da galera do Boson e começa a fazer a simulação de redes dentro do seu desktop, da sua workstation normal, tá? O valor dele, ele tá saindo por $180 por ano, tá? Então você paga uma licença lá de $180, recebe o software e começa a fazer a sua emulação aí, baseado nas 3 certificações aí, nas 3 provas em si, tá? Ele envelheceu muito mal, tá, galera? Então assim, hoje em dia não compensa você comprar o Boson Net Simulator. Ele era um cara que na época que eu tirei o CCNP ainda compensava, valia a pena porque você não tinha muitas opções de roteador fácil, com pouca utilização de memória e CPU. Antigamente você precisava de muito recurso das caixas para poder subir qualquer roteador e qualquer switch. Então na época que ele foi lançado, ele foi um cara bacana, pouca gente utilizou. E na verdade quando eu brinquei com ele, eu baixei uma versão craqueada. Se você procurar aí nos shares da vida, até hoje você pode encontrar. Então assim, eu vou colocar ele aqui no D, tá, galera? Hoje em dia não vale a pena você nem chegar perto do Boson Net Simulator, beleza? Ele é um cara muito ruim no sentido de custo-benefício. E ele envelheceu muito mal. Ele é um cara que não vale a pena, se você tem outras opções gratuitas que são bem melhores, você investir nesse cara. Beleza? Próximo cara aqui vai ser o Cisco CML, que é o Cisco Modeling Labs. Ele é o antigo VIR da Cisco. A Cisco lançou esse cara como VIR e depois mudou o nome agora para CML, acho que há uns 2 anos atrás. E esse cara, ele é um emulador de redes da Cisco. Ele emula mesmo os equipamentos baseados em IOL, né, que é IOU em cima de Linux. E além das máquinas virtuais da própria Cisco, que eles disponibilizam dentro do CML. Por exemplo, você consegue baixar todas as controllers de SD-WAN, jogar aqui dentro do CML, e ele vai funcionar muito bem. Você tem outros routers virtuais aí, você tem routers que são mais voltados aí para a parte de service provider.
Você tem vários roteadores de alta capacidade aí, que você consegue emular eles muito bem aqui dentro do CML. Porém, ele é um emulador pago e ele possui algumas limitações. A primeira dela é que você, no seu plano básico, que é o plano personal que eles chamam, você tem que pagar $200 por ano, e você tem direito só até 20 devices, 20 dispositivos para fazer a emulação em si, tá, galera? Então é um valor alto assim para quem mora no Brasil. $200 aí vai sair mais ou menos R$1.000 quando você for fazer o checkout. E você acaba meio que o custo-benefício não compensa muito, porque praticamente todos os equipamentos que você vai emular dentro do CML, você tem outras opções de forma gratuita. Então, para quem é o público brasileiro, talvez não compense tanto. Você tem uma versão sem ser a Personal, acho que é uma versão Plus aí dele, que você consegue até 40 dispositivos, mas aí você tem que pagar, se não me engano, são $350 por ano para ter esse cara aí funcionando no seu server, na sua rede em si. A parte boa do CML é que todas as imagens saem primeiro no CML. Por exemplo, se você tiver uma versão de IOU recente, com vários bugs corrigidos, com várias situações aí que a Cisco adiciona, eles adicionam primeiro no CML a compatibilidade. Você não pega tanto bug dos switches, dos routers e das controllers em si. Pode ser que chegue aí o DNA Center aí. Você já tem uma versão virtual do DNA Center, então possivelmente eles vão começar a baixar os pré-requisitos dessa VM para poder a galera começar a utilizar em lab e começar a pegar o dia a dia do DNAC. E pode ser que saia primeiro para o CML, né? Geralmente a Cisco sempre lança as coisas primeiro nos produtos deles. Então talvez compense aí. Para quem curte também parte de security, FMC, FTD, ISE funciona muito bem lá dentro. Então acho que para quem trabalha com Cisco todos os dias, talvez compense pagar. Mas ainda assim você tem outras opções grátis aqui. Então eu vou colocar ele como um cara no nível B, tá? Ele se propõe a ser o emulador e simulador de redes da Cisco, mas ele ainda está falhando muito, tá um valor muito alto aqui para pra gente que é brasileiro, né? Não sei se ele na versão que ele tá agora, se ele compensa tanto pra gente, tá? A gente tem outros emuladores aqui que compensam mais o custo-benefício. Aqui, galera, vamos falar um pouquinho sobre o DevNet Sandbox. Até essa semana passada, a gente recebeu um update aí dentro do Sandbox. A Cisco meio que disponibilizou o dobro, parece, foi muito... você já tem uma quantidade grande de cadeiras para poder realizar os laboratórios online, e a Cisco meio que expandiu isso daí bastante. Agora praticamente você loga lá e você consegue agendar o seu laboratório de forma muito mais rápida e fácil. É uma plataforma 100% online. Você loga no site, cria seu ID lá dentro do DevNet, agenda o laboratório que você quer fazer, e aí você vai ter um período de tempo para poder acessar, realizar as configurações e aprender sobre a tecnologia que você quer. Eu já fiz um vídeo no canal aqui explicando como funciona aqui o DevNet Sandbox. Ele é bem bacana, ele tem uma parte de configuração inicial, aí uma configuração básica de praticamente todas as tecnologias Cisco. Você vai ter lá Cisco Meraki, você vai ter Cisco ACI, você vai ter roteamento normal, Routing Switch Enterprise normal. Você tem parte de DNAC, tem parte de ISE, Security pra caramba, tem lab de IoT, tem lab de SD-WAN. Então praticamente você abre o lab e começa a realizar as tasks lá. Ele vai te dar um laboratório para você seguir o passo a passo, e você tem um tempo para terminar esse laboratório aí, tá? Vale muito a pena.
ele se propõe a ser uma parte de testes, né? Um sandbox é exatamente isso. Você não vai conseguir criar topologias muito avançadas lá dentro, mas você consegue pelo menos ter um overview sobre a solução e sobre o que você está estudando e trabalhando, tá, galera? Eu acho ele muito bom, eu já usei bastante, tenho vários labs de SD-WAN lá que eu fiz um lab de SI, tentei fazer um lab de SI, mas não entendi muita coisa. Então eu gosto bastante dele, tá? E a Cisco está investindo bastante nesse modelo. Acho que vale a pena. Ele é totalmente grátis. É só você ter o seu ID da Cisco lá registrado. E acho que ele atende bem aí. Vou colocar ele aqui como A, tá, galera? A conectividade com o Brasil é muito boa, tá? Então você não tem problema de latência alta. O laboratório não fica caindo direto. Funciona bem. Resumindo. Próximo cara aqui, galera, vamos falar sobre o ENSP. O ENSP, ele é o simulador de redes da Huawei. Então, ele praticamente ele faz uma cópia aí do que é o Packet Tracer para Cisco, só que ele faz de uma forma bem ruinzinha, tá? Para falar a verdade, eu usei pouco. Eu lembro que teve uma época que eu estava tirando uma certificação da Huawei de security e eu precisava fazer a emulação de um firewall para tentar entender como é que funcionava a CLI do firewall. Bem ruinzinho. Lógico, eu peguei numa versão bem anterior, uma versão bem antiga. Hoje em dia pode ser que esteja bem melhor, mas é a única forma que eu me lembre que você consegue fazer uma simulação dos equipamentos da Huawei de switch, tá? Router você consegue baixar as imagens, o AR1000, se não me engano. Tem outros routers aí virtuais que você consegue baixar e utilizar aí na sua rede em si ou nos outros emuladores aí, o IVE, GNS3. Você consegue adicionar esses caras aí. É um cara para quem está começando com Huawei. Então você que está aprendendo aí o básico da Huawei, as certificações HCNA, ou sei lá, HCNA Security, HCNA Service Provider, talvez te ajude, mas a minha dica é para você não ficar quebrando muito a cabeça com ele. Ele tem muito bug, ele tem muito problema. Para instalar você já pode ter vários problemas, porque ele precisa de alguns outros softwares aí que são antigos. Inclusive na última vez que eu tentei instalar na minha última máquina eu tive uma dor de cabeça ferrada. E também documentação é difícil, tá? Você não tem muita documentação dele. O que tem é tudo em chinês. Então não sei se compensa muito você utilizar o NSP. Se você estiver precisando estudar para Huawei, é melhor você baixar os equipamentos virtuais e usar no IVNG ou no GNS3. Você vai ser muito mais fácil do que você tentar abrir o NSP e estudar por ele, tá, galera? Vou colocar ele em C. É grátis, faz parte do que ele se propõe ali até que bem, mas não é um emulador e um simulador bacana para você utilizar para os seus estudos das certificações Huawei. Beleza? Galera, eu vou deixar esses daqui para o final, vou falar um pouquinho dos outros caras aqui. Juniper Sphere, galera, esse cara aqui, o Juniper Sphere, ele já é legado, ele não está mais ativo. Ele era uma espécie de DevNet Sandbox da Cisco. Você tinha dentro do portal da Juniper, você se registrava, agendava um laboratório também e utilizava ele para poder criar seus laboratórios, ou então os laboratórios prontos. Por exemplo, você tinha laboratório de BGP, de OSPF, de vários protocolos específicos. Você subia as máquinas virtuais lá dentro desse laboratório e começava a estudar de forma remota. Na época era muito bom, 10 anos atrás mais ou menos, 10 não, mas 2015, acho que 2015, 2016 mais ou menos, funcionava muito bem. Só que conforme os emuladores e os simuladores foram evoluindo, os equipamentos virtuais são muito melhores de você fazer a emulação. Então você baixa o equipamento virtual e roda dentro de desses emuladores melhores aí. Vale muito mais a pena. Então a própria Juniper entendeu isso e meio que cortou esse serviço em si, tá, galera? Então ele não está mais ativo.
Quem quiser pesquisar aí na internet, vocês vão encontrar alguns vídeos de como funcionava o Junos Sphere. E galera, hoje em dia Juniper é mais fácil você pegar, baixar as imagens e rodar no Eevee ou no GNS3 mesmo, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o UNetLab, galera. O UNetLab, ele é o precursor. Na verdade, antes ele vem o WebIOU, que foi o primeiro projeto aí que você tinha um emulador de redes aí mais leve. Você conseguia rodar em praticamente todos os notebooks. Depois ele evoluiu para o UNetLab. Depois foi para o EeveeNG. Então, para não ser tão redundante aqui, eu vou colocar ele aqui como um cara B, porque ele funcionava bem, era leve, era grátis. Muita gente adorava ele porque eles customizavam conforme, por exemplo, você tinha lá o material do INI, você customizava uma VM com o NetLab 100% customizado, 100% para o Eevee, tá? Com todos os laboratórios lá dentro, inclusive com os PDFs do Eevee lá dentro, do INI lá dentro, e funcionava bem. Funcionava muito bem, nunca tive problema com o NetLab. E aí eles começaram a fazer as integrações aqui com o QEMU. Então você começou a conseguir emular outros dispositivos. Só que logo depois dessa mudança, eles mudaram o nome para EeveeNG. Ótimo emulador e simulador, mas hoje em dia você não vai encontrar mais no mercado aí ele com esse nome, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o HP Conware. Esse cara aqui, ele há 10 anos atrás, mais ou menos, a HP liberou um simulador dos seus equipamentos, dos Conwares. Ele é um laboratório, ele é bem parecido também com o Packet Tracer, só que para Conware, se não me engano, versão 7, você conseguia simular os equipamentos em si. O problema desse cara aqui, ele é legado também. A HP nunca mais atualizou. Eu acho que a última atualização dele já faz alguns anos. Para você instalar esse cara, você precisa de uma versão antiga, se não me engano, do VirtualBox. Então complica até para você fazer a instalação desse cara. Você precisa de uma compatibilidade aí, acho que é a versão 5, para esse cara rodar. E também não sei se ele é tão usual, tá? Se você quiser ter ele para poder brincar e fazer alguns testes, talvez compense. Eu vou colocar ele aqui no grupo do C, porque ele também é grátis. Então você vai lá, baixa ele e tenta instalar. Dependendo da sua máquina, você até consegue instalar o VirtualBox mais antigo também e faz ele rodar de forma gratuita. E pode brincar com o router lá e com o switch, se não me engano. Também tem um switch lá que você consegue brincar, tá? Galera, vamos falar do MiniNet, galera. O MiniNet é esse ícone aqui pequenininho. Ele nasceu para ser um simulador de redes SDN. E, galera, eu usei bem no comecinho do projeto, baixei para testar, para ver como é que funcionava, como que você provisionava os equipamentos de rede, como que funcionava o Northbound, Southbound Communication, todos esses termos de SDN você acaba aprendendo aí quando você está brincando com ele. Só que ele é bem simples, tá, galera? Ele é muito simples mesmo. Talvez você não consiga aprender muita coisa com ele. Eu não vi na internet aí muita gente utilizando, não vejo muita gente brincando com ele. Geralmente o cara que tá trabalhando com SDN já tem um ambiente real, né? Às vezes o cara não precisa montar um simulador ou um emulador de um ambiente de SDN em si. Então eu vou colocar ele aqui, galera, como D, tá? Acho que vale a pena, até vale a pena você baixar e testar e brincar um pouco, porque aí você consegue ter uma noção legal aí de como que funciona, como funcionam algumas coisas aí dentro do SDN, mas não vale muito a pena você perder muito tempo, tá? Se você tiver que aprender, tem outras formas de estudar SDN e talvez valha mais a pena você se esforçar em outros métodos. Galera, por último aqui, ó, antes de chegar nos grandões aqui, eu vou falar um pouquinho do ACI Simulator. ACI Simulator da Cisco é disponível aí para quem tem uma conta partner da Cisco ativa. Se já tentei baixar,
já tentei instalar, só que quando eu faço a instalação, ele tem algumas coisinhas que você precisa alterar e mexer, e não consegui fazer subir. Já vi funcionando também, ele funciona bem, tem algumas particularidades aí que você consegue subir e brincar, mas de forma inicial, tá? Você consegue entender alguns conceitos de ACI, como que funciona a solução em si, mas talvez não compense tanto você ter o esforço de fazer a instalação completa. Tem até um workaround que os caras colocam nos vídeos e na internet para você fazer subir esse cara dentro do seu hypervisor aí. Mas não sei, galera, não sei se compensa. Talvez vale mais a pena você pegar o DevNet, que já vai estar com o ambiente pronto, brincar um pouquinho lá, entender. Ou então talvez o próprio CML. Lá com o CML você consegue fazer a simulação desse cara. Não sei se compensa o esforço. Ele é grátis, você não precisa de licença. Eu já vi em alguns fóruns a galera falando que precisa... Tem bastante coisa que você precisa fazer para fazer ele funcionar, então talvez não compense tanto o esforço, mas tá disponível aí, né, galera? Então, não sei. Esse daqui eu vou deixar como C também. Vamos ver, eu vou tentar mais uma vez aí, vou criar coragem aqui, pegar um tempo aqui disponível, vou tentar subir aqui e aí eu vou falar com um pouco mais de propriedade sobre o ACI Simulator, tá bom, pessoal? Vamos falar sobre o GNS3, galera. GNS3, esse cara foi um dos precursores aí de emuladores de redes, seja Cisco, seja Juniper, seja qualquer tipo de vendor, praticamente tem que agradecer aí ao GNS e ao IVE, porque eles ficaram mais populares depois que o GNS3 e o IVE chegaram no mercado, né? O GNS3 ele tem duas etapas aí. Ele tem a etapa antes de virar uma empresa mesmo, né? O pessoal fazia alguns projetos lá, inclusive ele era bem popular no antigo fórum do CCNA Brasil, né? A gente usava bastante lá o GNS3 para emular algumas linhas de roteadores. E eu lembro bem que antes de ele virar uma empresa mesmo, eles fizeram um crowdfunding, arrecadaram uma grana grande pra caramba, gigantesca, dizendo que era para fazer a parte de emulação de switch na época, porque a gente não tinha switch sendo emulado. Galera, na verdade eu não sei bem, eu não posso comentar bem a história assim, se foi realmente legal o que eles fizeram, mas me disseram que eles meio que copiaram o que o IVNG já estava fazendo, pegaram umas imagens, um cara da Cisco parece que pegou umas imagens de IOU, e essas imagens de IOU ele vazou na internet, que foram os switches em si, e aí o pessoal do IVE pegou e fez primeiro fazer funcionar dentro da plataforma deles, e depois o GNS3 meio que fez em conjunto, mas eles arrecadaram dinheiro para fazer isso. Essa é a história que eu escutei. Não tenho certeza, então não vou ficar julgando aqui, né? Mas depois disso eu praticamente parei de usar o GNS3 e pulei para o IVE. Hoje em dia a plataforma funciona bem. Você baixa uma VM lá. Você pode tanto instalar a aplicação quanto baixar uma VM já pronta para você só subir ela dentro do seu hypervisor e começar a emular praticamente tudo. Tanto ele quanto o IVNG funciona de forma semelhante, só que a diferença é que o GNS3 ele está bem mais avançado no quesito de marketing. O marketing dele está muito bom. Tem alguns profissionais aí, tem uma galera que suporta o GNS3 e toda vez que cria vídeo, que cria conteúdo, tá usando o GNS3. E assim, eles constantemente estão fazendo update, tá rolando novas features no GNS3. Eles chegaram na frente na parte de Docker também. A parte de Docker funciona bem com o GNS3. E galera, eu acho que o GNS3 é um bom emulador de redes. Ele funciona bem, ele tá bem bacana as últimas versões aí. A última versão que eu baixei, acho que faz mais ou menos um ano, eu estava testando algum equipamento
que não estava rodando no EVE-NG. E tá bem simples, tá bem bacana. Tem uma série de ferramentas aí que integram o pack completo do GNS3. Ele tem um suporte muito legal, tem um fórum tem bastante gente que utiliza o GNS3 lá. E galera, vale a pena ainda você utilizar o GNS3, tá? Eu acho que tem muita gente aí que torce o nariz pro GNS3, mas é uma opção bacana para quem tá aprendendo aí. Inclusive no começo de carreira me ajudou muito. Ele é totalmente grátis e, galera, acho que ainda compensa você baixar e começar por ele, tá? Talvez eu ficaria entre ele e o EVE-NG como primeiro emulador de redes pra gente brincar, entendeu? Vou colocar ele aqui no A, tá? Pra mim ele é o A, porque ele não chega a ser o topo da lista, ele não chega a ser o melhor emulador de redes, mas é um cara bom, atende bem pro que a gente precisa, tá? Vamos falar aqui sobre o Cisco Packet Tracer, galera. Cisco Packet Tracer, esse daqui, ele é um simulador de redes da Cisco. Antigamente ele só simulava roteadores switch e tinha alguns end devices lá dentro dele. Hoje em dia ele tem WLC, ele tem ASA-V, parte de security. Ele tem Merak lá dentro, ele tem IoT, ele tem controladora de programmability, ele tem vários roteadores, vários switches, ele tem comunicação com a área externa. Ele está se tornando aí o melhor simulador de redes do mercado. Simulador, tá galera? Não emulador. E assim, para o que ele se propõe, para quem está iniciando na carreira de redes de computadores, praticamente é um app que você vai instalar, um aplicativo. Você instala ele bem leve, funciona muito bem. Você só precisa ter uma conta no site da Cisco. E galera, não tem muito o que falar. Funciona bem, é simples, é grátis. Roda praticamente tudo que você precisa para o CCNA e para o CCNP. Pode ter um ou outro protocolo que tenha uma outra coisinha que não funcione, mas em geral funciona muito bem. Para estudos ele é o topo dos simuladores de redes que a gente tem aqui no mercado, tá? Então vale muito a pena. Praticamente todo o NET Academy está baseado no Packet Tracer. Você tem vários e vários labs aí disponíveis no mercado, então você pode baixar aí. Eu disponibilizei um vídeo aí há pouco tempo atrás com mais de acho que 250 labs, 300 labs, não sei quantos labs aí para o Packet Tracer nas versões antigas. É só você baixar e começar a fazer os seus labs aí e aprender os protocolos em si. Para mim, ele continua sendo um cara S. Por quê? Porque ele é compatível com praticamente todos os sistemas operacionais e ele é leve, ele é simples. Ele é o mais simples de todos para você começar a sua carreira aí a estudar redes e estudar Cisco em si, tá? Para quem tem o CCNA e quer aprender, pega o Packet Tracer. Para quem tá com CCNP e tá começando a subir um pouquinho para mais sênior, continua com o Packet Tracer, mas já começa a pensar aí nesse próximo cara que é o EVE-NG, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o EVE-NG, galera. O EVE-NG praticamente eu vi ele nascer. O Flyner Portugal me mandou aí na época a primeira VM do WebIOU, e aí comecei a me interessar para saber o que esses caras faziam e tal. Logo depois virou o NetLab e hoje em dia é o EVE-NG, tá galera? Você vai ter aí duas versões do EVE-NG, a versão Community e a versão paga. A versão paga eu não lembro bem quanto que tá por ano, mas é um valor até que alto. Você paga a versão anual dele e tem direito a algumas features a mais. Os updates que eles fazem para as duas versões. Obviamente para a versão paga é um pouco mais recorrente, então você recebe aí 3 ou 4 updates durante o ano da versão paga e 1 ou 2 da versão Community. Geralmente esses updates são questão de compatibilidade de novos devices, né? E assim, ele para mim é o topo da lista de emuladores aqui. Eu acho que é o melhor emulador que tem no mercado até hoje.
Teve algumas coisinhas aí depois que com o Penet Lab que eu vou tentar explicar um pouquinho, mas esse cara ele emula praticamente tudo que dá para emular no mercado. Você consegue, com as últimas versões aí, você consegue emular Firewall, você consegue de vários vendors diferentes, Checkpoint, Fortinet, sei lá, Palo Alto, Cisco, ASA, Firepower. Você consegue emular controllers da Cisco, SD-WAN Cisco, você consegue SD-WAN VIPTela não, SD-WAN Fortinet, praticamente qualquer tipo de equipamento virtual que você consegue emular no QEMU, você consegue jogar ele aqui também no IVNG. Praticamente você tem imagem para tudo, né, se você quiser. E assim, para mim ele é o topo da lista aqui. Ele é o melhor emulador disponível hoje no mercado. Tudo que você precisa de roteamento, por exemplo, os IOUs podem te ajudar na quantidade de roteadores e em ser mais real do que um simulador. Então eu acho ele melhor do que o Packet Tracer. Ele vai emular os protocolos que você está utilizando. Parte de Enterprise, emulação de roteadores e switches, funciona muito bem. Parte de controllers, você pode colocar as suas controllers de forma virtual dentro do IVNG, conectar esse lab num switch fora da rede e conectar os access points que você pode fazer as configurações dele muito bem e estudar para qualquer parte de wireless Cisco. Aruba funciona, Juniper funciona, HP funciona, Huawei funciona. Então assim, galera, praticamente tudo que a gente trabalha no dia a dia, ele funciona bem. O único porém aqui é a quantidade de memória e de CPU que você vai precisar para emular cada ambiente, tá? Tipo, se você precisar emular Nexus, por exemplo, você vai precisar de uma quantidade boa de memória e de CPU. E também, se você for emular os roteadores mais pesados aí da Cisco ou de outros vendors, você precisa de um pouco mais de capacidade aí. Mas isso daí, conforme o tempo vai passando, vai ficando um pouco mais barato. E aí você já consegue rodar aí fácil, hoje em dia, não gastando tanto, uns 4 mil, 5 mil reais, um lab de 64, 128 GB de RAM, muito fácil, tá, galera? Pra mim ele é o topo da lista, é grátis, tem a versão grátis, Community, a versão paga ele tem algumas, as linhazinhas você consegue deixar mais bonitinho, as topologias são um pouco melhorzinhas e tem uma compatibilidade aí com Docker e com algumas outras features, mas a versão Community funciona muito bem. Você consegue usar de forma excelente. Eu uso aqui no meu laboratório e toda vez que eu preciso fazer alguma coisa nova, eu sempre subo o meu lab aqui e brinco com ele direto, tá, galera? Para mim ele é o topo da lista. Agora o Penet Lab, galera. O Penet Lab ele é uma cópia do IVNG Professional. O que eu escutei aqui, galera, sobre o Penet Lab em si, foi que uma galera asiática meio que copiou o IVNG Professional e meio que disponibilizou o projeto como sendo deles para a galera baixar e começar a utilizar aí ele de forma gratuita. Só que pelo que eu entendi, eles começaram dessa forma e começaram a trazer novas features que são muito bacana. Por exemplo, você tem uma feature que você consegue fazer o download de forma automática dos laboratórios que estão direto lá dentro do site deles. Você tem uma feature que você consegue baixar de forma automática qualquer versão de iOS, de IOU, qualquer versão de device que você precisa rodar no laboratório de forma automática. Então eles estão fazendo vários upgrades aí ao longo do tempo. Hoje em dia você tem uma versão offline que você baixa as imagens, coloca dentro da VM em si e começa a rodar. E tem a versão online que você precisa ter acesso à internet e um cadastro lá dentro do site dos caras do Penet Lab para funcionar, tá? Ponto positivo é a funcionalidade. Praticamente você cria o lab, você baixa a VM, registra o cara lá no site deles
e só clicar para começar a baixar os laboratórios e começar a fazer seus labs em si. Você não passa pelo processo de aprendizagem de pegar uma máquina virtual, fazer ele rodar em cima do QEMU, não faz troubleshoot em cima de Linux praticamente, e só clica e faz funcionar. Parte ruim é que eu já ouvi algumas histórias de, por exemplo, você subir o PNetLab em um ambiente de cloud e você receber alerta de cryptomining. Eles colocam podem colocar coisas por debaixo dos panos aí que não são muito legais aí você ter, e você talvez não queira colocar uma VM do PNetLab no seu ambiente corporativo, por exemplo. Eu não faria isso, por exemplo. O IVNG eu com certeza faria, mas no PNetLab eu tenho um pouco mais de receio, porque eu não sei quem que está por trás disso, como que funciona esse cara aqui, e qual que é a comunicação que ele tem direto com a internet, o que ele está mandando, Então talvez você tenha que ter um pé um pouco mais atrás, tá? Mas eu conheço muita gente aqui, eu conheço muita gente que utiliza ele no dia a dia. Tem uma VM separada lá só para poder brincar com o PNetLab, e diz que é muito bom, tão bom quanto o IVNG, e que ele é muito mais simples, e que você consegue emular praticamente tudo com o PNetLab também. Então eu vou colocar ele aqui no A, tá? E eu acho que é uma opção boa, tirando essa parte que me dá um pouco meio de receio, né? Eu não quero fazer propaganda para ninguém, não sei também da história completa. Se alguém souber, pode colocar aqui no chat que a gente discute e conversa sobre isso, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Beleza, galera? Fiz aqui a tier list. Para mim, o melhor emulador de redes é o IVNG, e o simulador de redes é o Packet Tracer. Acho eles muito bons. Vou colocar aqui o GNS3 como o Tier A, o primeiro do Tier A aqui. E o DevNet também Sandbox. Acho que ele é bem simples, bem fácil, bem usual. PNetLab também está aqui no Tier A. O CML está no Tier B, por conta do valor dele, que é um pouco mais caro. O NetLab você pode até ter alguma VM aí, mas ele não é mais suportado. NSP no Tier C. O HP Conware no Tier C também. ACI Simulator Tier C. Boson Net Simulator Tier D. Junos Sphere Tier D. E MineNet Tier D também, galera, beleza? Comenta aí se você acha que eu fiz uma tier list legal. Comenta se você acha que eu dei uma exagerada em algum ponto aqui. Dá um alô aí. Se você acha que você faria uma tier list diferente. Se você acha que algum outro simulador ou emulador, se eu esqueci algum simulador ou emulador aí, eu posso adicionar também em um próximo vídeo. E é isso, pessoal. Valeu, abraço, obrigado.